Muito bom estar aqui. Eu quero quebrar um pouco o protocolo. A gente tem um combinado lá em casa. Geralmente eu prego e a minha esposa canta. E quebrar o protocolo não quer dizer que hoje ela vai pregar e eu vou cantar. Eu quero convidá-la para cantar. E ela vai cantar um hino que é muito importante. Ele fala sobre o sacrifício de Cristo Jesus na minha e na sua vida. Enquanto a Raquel estiver cantando, nós já tivemos o louvor congregacional e Deus seja louvado por ele. Eu gostaria que, se você tem um pedido especial que talvez você não colocou naquela caixa, você pudesse agora orar por esse Deus maravilhoso que veio até essa terra e se entregou no meu e no seu lugar. Malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu o meu pecado. Ele recebeu sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, e eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu sem ver bondade. Ele chorou porque foi o meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Cruz, Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus,
tomou para sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, e eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou para sempre o meu lugar. Amor assim jamais, jamais existirá. Tomou para sempre o meu e o seu lugar. Amém. Você crê em milagre? Quantos aqui creem em milagres? Amém. Conversava com uma pessoa há poucos dias e ela me disse que não acredita nos milagres bíblicos. E a conversa foi interessante porque ela fez toda a explicação do porquê não crê nos milagres bíblicos. Ela imagina que os milagres bíblicos são metáforas e que alguns dos acontecimentos, exemplo, Moisés ao atravessar o Mar Vermelho, o maná caindo do céu, ou outros acontecimentos mais, são agora situações em que o clima ou a natureza colaborava para que aquela coisa acontecesse. E essa pessoa virou para mim e falou: você crê no milagre? Eu falei: creio. Eu creio em milagre. E a Bíblia contém alguns milagres. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11. Porque hoje nós vamos estudar mais um milagre de Cristo. Mas é um milagre um tanto quanto singular, diferente. O livro de Marcos contém alguns milagres, ao todo 18 milagres. Mas uma das singularidades desse milagre que nós vamos estudar hoje, do capítulo 11, é que esse é o único milagre na Bíblia em que Cristo realiza o milagre e esse milagre é sem bênção. Do que serve um milagre sem bênção? Esse milagre que nós vamos estudar de hoje é o único milagre na Bíblia que não contém bênção. E ao estudar essa passagem, eu ficava sempre me perguntando: Senhor, por que aconteceu da forma com que aconteceu? Por que Cristo agora não mudou a história da vida dessa figueira? E ao invés de amaldiçoá-la, por que não abençoá-la? Acompanhe comigo, nós vamos ler em 2 momentos. Marcos 11, 12 a 14 e depois dos versículos 20 ao 26. Marcos 11, 12 a 14 diz assim: no dia seguinte a quê? A entrada de Cristo em Jerusalém, conhecido como a entrada triunfal. Quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão o quê? Folhas. E por que Cristo não achou? A Bíblia responde: porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: nunca mais, ou nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Continua, versículo 20. E passando eles pela manhã, agora o outro dia, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, sempre Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele.
Por isso vos digo que tudo quando pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as ofensas. Essa para mim é uma das passagens mais intrigantes da Bíblia. Eu fico entendendo o contexto, e agora Cristo tinha, num dia anterior, entrado em Jerusalém, a entrada triunfal. Ellen White comenta no livro Desejar de Todas as Nações que esse momento é como que simbolizando a volta de Cristo, a entrada de Cristo em Jerusalém. As pessoas agora adorando e louvando, era um símbolo do que nós veremos quando Cristo voltar. E que alegria é se nós estivermos vivos para agora vermos isso. Agora, no outro dia, Cristo sai com seus discípulos. Se a entrada em Jerusalém fora num domingo, esse dia era que dia? Segunda de manhã. E Cristo, Júlio, não tinha preguiça. O start era no domingo e na segunda de manhã ele já estava trabalhando novamente. Ele entrar aqui na última semana do seu ministério nessa terra, ele sabia disso. E logo pela manhã agora, talvez ele não tivesse ainda tomado o jejum, ele andando, diz a Bíblia que ele vê essa figueira. E Cristo de longe avista essa figueira. O local que eles estão aqui é conhecido como Betfagé, uma região onde havia muitos figos ou muitas figueiras. Mas essa brilha aos olhos de Cristo. E por quê? Porque aquela figueira era uma figueira diferente. Ela estava totalmente robustecida de folhas. Eu não sei se você já viu uma figueira. Eu não tive ainda a oportunidade de ver uma figueira. Na verdade, eu nem gosto muito de figo. Mas na época de Cristo, a figueira era uma planta muito conhecida. E a região em que Cristo nascera ali e fora criado, você via muitas figueiras. A figueira ela tem algo diferente das outras plantas, árvores. A figueira, antes de nascerem as folhas, primeiro nasce o fruto. Você sabia disso? Que interessante, primeiro nasce o fruto e depois nasce o quê? As folhas. Pressupõe se aquela figueira já tinha folhas, ela deveria ter o quê? Fruto. Mas me incomoda porque Cristo sabia que não era tempo de figos. E ele olha agora aquela figueira totalmente robustecida, cheia de folhas. E eu imagino que perto de algumas outras figueiras que não tinha folha. E quando Cristo vai buscar, ele não acha figo. E agora ele realiza o único milagre na Bíblia, sem uma bênção. Porque eu gostaria de imaginar a história de outra maneira. Cristo vai uma segunda-feira de manhã, e geralmente às segundas-feiras de manhã nós estamos um pouco estressados, cansados, machucados, desanimados, desmotivados. E Cristo for agora até a figueira, ele estava com fome. E quando ele não achou o fruto na figueira, ele poderia ter falado: figueira abençoada, tenha frutos. A história não seria mais bonita? E aí do nada você imagina os discípulos olhando e tuf, tuf, tuf. Eram 12, então quem sabe 12 figos. Mas talvez tivessem as mulheres. As mulheres comem menos. Mas algumas mais para elas se alimentarem no desjejum. E aí quem sabe tinham crianças acompanhando. E seria o milagre. E eu terminaria aqui agora a história dizendo: Deus seja louvado, porque Cristo orou, a figueira ficou cheia de figos e deu tudo certo, amém? Mas essa não é a história. A história é que Cristo foi, não era tempo de figos, porque a Bíblia confirma isso. E quando ele colocou a mão e ele buscou, ele não achou figos. E agora, ele amaldiçoou a figueira. E gente, olha, eu sou um fã de Jesus Cristo. Você também é? Hashtag fica a dica se não é. Mas Cristo sabia que não era tempo de figos e mesmo assim o que ele fez? Ele amaldiçoou. E alguns teólogos, alguns eruditos agora, eles tentam transformar essa história e eles não concordam com o que aconteceu. Por quê? Porque aonde Cristo coloca a mão e aonde Cristo realiza um milagre, geralmente acontece bênçãos. Milagre é para bênção. Mas esse é diferente, e é tanto que essa história está em apenas 2 livros. Mateus capítulo 21 e Marcos capítulo 11.
Mateus nem cita que não era tempo de figos, talvez para não complicar. Marcos cita, não era tempo de figos. E alguns agora tentam dar uma melhorada na história, para não parecer que talvez Cristo estivesse com fome, e ele for ali, e ele agora falou muito bravo e amaldiçoou a figueira. E alguns dizem que essa história talvez não seja nem verídica. Quem sabe uma parábola. Você se lembra que Mateus também conta uma história de uma parábola, de uma figueira que era estéril? E então o dono manda podar, e aquele que estava cuidando fala assim, não, calma, primeiro deixa eu dar uma tratada nela, dar uma arrumada, depois se ela não tiver figo a gente corta. Você se lembra dessa história? Alguns dizem assim, essa história de Marcos 11 também não é verídica. É apenas uma das parábolas que Cristo contou. Certo ou errado? Errado. Alguns eruditos chegam a dizer, não, quem sabe isso fosse uma lenda. Uma lenda, e essa história entrou aí no cânon bíblico meio que sem querer, caiu aqui. Porque Cristo jamais faria isso. Todos os milagres de Cristo, você vê agora, os discípulos estão pescando, pescam ou tentam pescar a noite inteira. Não conseguem pescar. Cristo no outro dia de manhã fala, joga do outro lado. Meu amigo, quando eles puxam a rede, cheia de peixinhos. Cristo está andando agora, vê um cego, tem misericórdia de mim. Cristo vai e realiza o milagre, ele começa a enxergar. Geralmente milagre com Cristo é bênção, então já que esse não aconteceu, quem sabe seja uma lenda, uma história não verídica. E a mesma escritora norte-americana que eu te falei, Ellen G. White, no livro Desejar de Todas as Nações, fala que essa é uma parábola, só que uma parábola viva. Muito obrigado, Júlio. Sei que a minha voz está horrível, né? Ellen White fala que essa história é uma parábola viva. E Cristo, agora eu vou ter que puxar aqui a sardinha para os professores, eu sei que aqui tem bastante professores. Cristo era um professor onde ele não dava uma aula se não tivesse uma aplicação. Você acha que Cristo, o Filho de Deus, não sabia que aquela figueira não tinha fruto? Fala sério, gente. Ele sabia. Mas agora tinha uma lição para dar para aqueles discípulos, e essa parábola viva agora ela vem até os nossos dias. E Cristo agora, ao dar aquela aula numa segunda-feira pela manhã, ele gostaria de ensinar aqueles discípulos, mas a mim e a você, algumas lições que a gente não pode mais deixar de esquecer. A primeira lição que eu gostaria que você se lembrasse é que aquela figueira, ela simbolizava a nação de Israel. Eu fico pensando aos olhos dos discípulos, quando Cristo ensinou isso para eles. A nação de Israel era como aquela figueira, e se você for ver, no Antigo Testamento, tem várias passagens simbolizando o povo de Deus a uma figueira. Na verdade, Cristo, no livro de João, ele fala que Ele é a figueira e nós somos o quê? Os frutos, os ramos. Agora, Cristo queria dizer para aquelas pessoas o seguinte, essa figueira que vocês estão vendo é a nação de Israel. Por fora, frondosa, cheia de folhas. De longe brilha aos olhos, porque você olha e você fala, que linda. E claro, a primeira coisa quando você vê uma árvore frondosa é ir buscar o quê? O fruto. Mas quando vai buscar o fruto, era uma figueira que enganava. Era uma figueira que, por fora, aparentava os mais belos frutos, mas por dentro estava seco, estava estéril. Não tinha nem um figuinho, nem para dizer, mas talvez nasça. Tanto é que essa história, ela agora é uma história que eu comecei no versículo 12, fui até o 14 e eu pulo para o 20. Agora dá uma olhada na tua Bíblia, o que ficou no meio do caminho? Qual o título aí que ficou do versículos 15 ao 19? O que é? A purificação do templo. Cristo tinha acabado de ensinar de maneira prática para aquelas pessoas que agora haviam feito da casa de oração para todos os povos um local onde eles estavam vendendo, roubando, destruindo
matando. Cristo estava querendo apresentar para os discípulos: essa figueira é a melhor maneira de dizer para vocês como é a nação de Israel. Por fora, bonita. Quando você vê as folhas, você fala, nota 10. Mas por dentro, não tem um figo sequer. Não tem um fruto sequer. A segunda lição que Cristo gostaria de passar para os discípulos: o problema não é ter figos. O problema não é ter figos. Porque se eles estavam numa região conhecida como Betfagé, que era a casa de figos, com certeza existiam outras figueiras que não tinham o quê? Figos. Mas Cristo amaldiçoou as outras, sim ou não? Não. O problema não é não ter figo. O problema é você aparentar que tem o quê? Que tem figo. As outras figueiras estavam lá, na delas, murchinhas, sem figo. Ficaram tranquilas. Agora aquela que agora se apresentava como a bonita, aparentemente charmosa, cheia de figos, essa enganava. Você está entendendo qual que era o problema do povo de Israel? O problema do povo de Israel não é muitas vezes eles não terem tido o fruto. O problema é que, mesmo não tendo o fruto, eles aparentavam terem o fruto. Olha o que esse livro, Desejado de Todas as Nações, na página 407, fala. Aquela figueira era uma massa de pretensa folhagem. Nada mais. Aquela figueira era uma massa de pretensa folhagem. Nada mais. O povo de Israel, com todos os seus rituais, com tudo o que eles faziam, com toda a sua adoração, com toda a aliança, com toda a circuncisão, e tudo isso que nós aprendemos e vimos aí nas lições da Bíblia, era uma massa de pretensa folhagem, vírgula, nada mais. Para que você vai usar uma árvore que só tem folha? Eu não sou entendido do assunto. Mas eu não gostaria de ter no meu quintal, tudo bem que eu não tenho quintal, porque eu moro em apartamento, mas se eu tivesse quintal, uma árvore que só dá folha. Imagina? Eu nasci em Minas Gerais. E a gente não dá valor quando a gente tem. Na cidade onde eu nasci, uma cidade pequena do interior de Minas, o que mais tinha, gente, para todos os lados na cidade era pé de manga. E eu me lembro que a mais docinha, a mais gostosa, era uma que eu não sei o nome dela, mas é a mais cara hoje nos verdurões. Eu me lembro que perdia manga. Agora, qual é a graça de você ter um belo pé de manga, cheio de folhas, mas que não tem o quê? Manga. O povo de Israel era assim. Cheio de folhagens, cheio de rituais, cheio de maneiras de adorar, cheios de maneiras de querer chegar ao trono de Deus, mas por dentro, sem fruto. Terceira lição, e essa para mim é uma das mais complicadas, porque quando Pedro vira para Cristo e fala, Senhor, olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem, ela secou, de baixo até em cima. E eu fico pensando agora, imagina você, visualmente falando, como fora impactante para aqueles discípulos. Porque na segunda de manhã era uma frondosa figueira. Agora Cristo amaldiçoara ela, simbolizando a nação de Israel. No outro dia, você já parou para pensar o que é uma figueira amaldiçoada por Cristo? Somente os galinhos, aquele negócio fino. E eu acho que eles iam passando, e Pedro, como sempre, o mais falante, aquele que sempre fala primeiro, toda a equipe, toda a organização, todo o espaço que você congrega como aqui, sempre tem um Pedro. Não precisa olhar para o lado agora e dizer quem é o daqui. Eu também não vou falar quem é o da minha equipe, viu, Júlio? Mas dorme com você todos os dias. Sempre falando primeiro, Júlio. Pedro puxa a fila e fala, Senhor, olha, de cima embaixo, de baixo em cima, seca. Cristo agora vai dar a explicação para Pedro.
E anota, porque essa vai cair na prova da sua vida. Se você quer ter a mesma fé que Cristo, Cristo deu a dica para Pedro da vitória do cristão. E ele começa dizendo: tende fé em Deus. Primeira lição para você ter uma vida cristã de vitória: ter fé em quem? Em Deus. No mundo como o nosso, secularizado, totalmente tecnológico, o inimigo vai fazer de tudo para que você agora perca a fé em Deus e coloque em qualquer outra coisa, menos Deus. E talvez você vai ter muita fé em Deus, mas primeiramente você vai ter fé no seu trabalho. Talvez você tenha até fé em Deus, mas primeiramente você crê piamente nos teus conhecimentos. Talvez você até professe ter fé em Deus, mas primeiramente você pensa assim: deixa que eu dou conta do recado, papai. Jogue em mim que eu resolvo. A lição para os discípulos, e como essa parábola é viva, ela se aplica para mim e para você, é: tende fé em Deus. Qual o problema que você está passando? Qual a dificuldade que você está passando? É um ente querido que muitas vezes anda hospitalizado, numa cama. É o seu filho que, quem sabe, tem dado problema. É a vida financeira que não anda como você gostaria que estivesse. São as lutas do dia a dia e problemas que se acumulam um em cima do outro e você pensa assim: Senhor, eu não vou conseguir. Essa não é a lição que eu vim aqui para te ensinar, mas é o que Cristo falou para Pedro e agora se aplica para mim e para você. Tende fé em Deus. Somente Deus pode solucionar esse problema. Às vezes a gente quer ter um pouquinho de fé em Deus, mas eu vou deixar, pai, 20% da fé em Deus e 80% eu vou fazer da minha parte. Nós somos assim. E às vezes fazemos sem nem entendermos. Conto uma história para que você possa entender. Uma vez, o meu sogro, eu costumo brincar com ele, e eu falo que eu vou fazer um livro, depois que ele morrer, uma homenagem póstuma. Porque se ele estiver em vida, ele vai me matar. E o meu sogro é hilário, muitas histórias dele. Um dia roubaram o carro dele. Roubaram o carro dele, ele ligou para Raquel, minha esposa. Ele falou: filha, roubaram o carro do pai. Ele estava triste, estava chateado. E a Raquel tentou consolá-lo, mas ele já se autoconsolou. Ele falou: filha, fica tranquila. Fica tranquila, que esse problema será resolvido. Amém? Ele falou: já coloquei na mão do pai, que é Deus. Amém? Já fiz o BO, coloquei na mão da polícia. E eles moram numa região um pouco complicada na cidade de São Vicente. Ele falou: e já coloquei nos amigos do PCC. Aí, Ricardão, aí não dá. Às vezes a gente faz isso, não é? Senhor, eu vou colocar esse problema na tua mão, resolve. Mas nós também queremos fazer a nossa parte. A lição para Pedro é: se você quer ser realmente vitorioso, tem de fé aonde? Em Deus. Tem de fé em Deus. A segunda lição. E aí Cristo nos ensina, porque a Bíblia fala aqui: a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? Bom, então a primeira dica é ter fé em Deus. Você só vai conseguir se você se fortalecer cada dia mais aonde? Na palavra. A segunda dica que ele dá para Pedro, ele diz assim: se você tiver fé como essa, você vai dizer para a montanha: sai daqui, transporta-te para o mar, e ela vai. Porque se você pedir isso orando, crendo que vai receber, você vai receber. Então a primeira dica é ter fé em Deus. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A segunda dica, oração. Como os discípulos precisavam aprender. E sabe como é uma parábola viva? Cristo gostaria de mostrar para eles o seguinte: a vida de oração da nação judaica é apenas de formalismo e de maneira fria. Não chega no trono celestial. E a lição que ele gostaria de dar para todos aqueles discípulos é: tenham uma vida de oração verdadeira, profunda. Onde você possa agora abrir o coração para Deus, como se faz a um amigo.
E Cristo dava lições e lições, não somente teóricas, mas práticas. Porque a Bíblia diz que determinados dias, começando o dia, Cristo estava afastado e na madrugada ele buscava o Pai em oração. Como precisamos aprender a orar de maneira verdadeira, crendo que vamos receber. E nós que somos adultos principalmente, porque, desculpa a palavra, eu me incluo aqui, porque esse sermão primeiro é para mim, nós somos muito hipócritas. E às vezes nós não estamos bem. E a gente inicia o nosso dia dizendo, obrigado, Senhor, por mais esse dia. É mentira. É mentira, a gente quer enganar nós e quer enganar aquele que nos criou. Sabe, uma criança quando quer enganar o próprio pai, não engana, porque nos olhos você vê, está mentindo. Está mentindo. O pastor Alejandro Bulhon, conhecido de muitos, em um dos seus livros, um livro que eu gosto muito e indico para toda a juventude, porque foi um livro que mudou a minha vida espiritual. Um livrinho azulzinho, antigo já. Conhecer Jesus é tudo. Ele nos dá uma das maiores lições, ou ali ele escreve uma das maiores lições de como devemos sermos verdadeiros no nosso momento de oração. E lá ele fala que o filho dele não gostava de coisas verdes. Você gosta de coisa verde? Alface, rúcula, vai falando aí. Agrião. Deus tenha misericórdia de nós, né? Quantos gostam? Tem que ser verdadeiro. Não, abaixa a mão. Quantos gostam? Seja verdadeiro, que o Papai do Céu está vendo. Eu vou abaixar a mim então. Porque eu não gosto. Mas eu sei que precisa comer. Mas eu não gosto. Você gosta mesmo? Quantos trocam uma rúcula, um prato de rúcula, por um petit gâteau? Então não gosta tanto. O Júlio eu sei que gosta mesmo. Procátia troca. Ah, ela troca. O filho do pastor Bulhão veio para a mesa. Ele não gostava de nada verde. A mesa estava coberta de coisas verdes. E quando eles se sentam para almoçar, o pastor Bulhão olha no rostinho do filho e ele vê que ele não ficou feliz com aquela mesa. E ele fala, filho, você pode fazer essa oração? Sabe, gente, nós precisamos dar mais lições espirituais para os nossos filhos. E aproveitar essas oportunidades agora para que nós possamos marcar a vida dos nossos filhos. Pastor Bulhão imaginou, vou dar uma lição espiritual na vida desse meu filho. Mal ele sabia que o filho que daria para a vida espiritual dele. E o filho dele fala, oro. O filho dele então fecha os olhos e ele faz essa oração. Papai do céu, hoje eu estou muito triste. A mesa só tem coisa verde. Mas não é verdade? Se fosse eu e você? Ah, se fosse eu e você. A gente ia adorar, a gente ia agradecer. Sabe, o problema da nação de Israel é que, infelizmente, eles estavam assim. Os lábios estavam cheios de louvores, mas não eram verdadeiros. Cristo, ao falar, fala, Pedro, olha, se você tiver essa fé, você vai conseguir transportar montanha, mas muito mais. Ah, se você orar e crer. Se orar e crer, você pode ter certeza que vai receber. Você imagina, gente, você orar, você crer e você receber? Essa é a segunda lição ao Cristo apresentar para Pedro por que secar aquela raiz. Mas vem a terceira, e talvez essa seja a mais difícil. Versículo 26, 25 e 26. Essa eu vou até ler, porque é difícil ler, viu, gente? E quando estiverdes orando, com fé, como nós aprendemos agora, se você tem alguma coisa contra alguém, o que tem que fazer? Perdoai. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E aí está até o último versículo. Alguns especialistas dizem que talvez não estivesse aí, e eles acrescentaram, mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as ofensas. E essa talvez seja a terceira dica para uma vida de vitória espiritual, mas que é tão difícil, é perdoar. É difícil perdoar, né, gente? Mas Cristo, ele gostaria de ensinar para aqueles discípulos, e se a parábola é viva para mim e para você, é que se nós temos fé em Deus e na palavra dele, se nós agora temos uma vida profunda de oração, de nada adianta tudo isso se a gente não faz o quê? A gente não perdoa. Porque se nós não perdoarmos,
o papai do céu também não perdoará a ofensa. E se a ofensa não é perdoada, desculpa, você está perdido. Eu não sei se eu já machuquei algum de vocês aqui. Por favor, me perdoe. Mas talvez você também precise chegar agora e pedir perdão para alguém. E é duro isso, né? Porque geralmente a gente até perdoa, mas quando alguém pisa no calo, não pisa no meu calo. É duro. E a nação de Israel refletia isso agora. Eles não tinham uma vida de fé em Deus, mesmo que dissessem. Eles não tinham uma vida profunda de oração, mesmo que fizessem. E eles não tinham uma vida verdadeira de perdão. E o sermão poderia parar por aqui agora, eu ir embora e vocês iam para casa e a gente ia almoçar muitas coisas verdes, pensando o seguinte: a nação de Israel merecia esse castigo. Porque eles merecem mesmo. Porque eles não adoraram a Deus. O professor Washington falou lá hoje de manhã, não tinha fé em Deus, não orava, não se perdoava. Aquela nação de Israel tinha que ter acontecido isso mesmo. Quarta e última lição. Ellen White fala assim, abre aspas, a nação judaica era um símbolo de todos os povos de Deus em todos os séculos, que desdenha agora os apelos do infinito amor. A nação judaica era um símbolo do povo de Deus durante todos os períodos da história aqui nessa terra. A nação judaica sou eu. A nação judaica é você. E agora aquela figueira que Cristo amaldiçoara e que agora secara desde a raiz até em cima, é um símbolo do que pode estar acontecendo na minha e na sua vida espiritual. Se eu e você muitas vezes tentamos aparentar que temos folhas, mas por dentro estamos secos, estamos estéreis, estamos sem frutos. Se eu e você em algum momento nos achegamos até aqui e agora aqui tudo fica bonito, a roupa é a melhor, a fala é a melhor, a maneira de vir aqui é a melhor, tenho paciência, tenho tranquilidade, sou sábio. Mas a partir do momento que eu saio daquele portão, eu vou dar uma dica muito simples, eu começo a enfrentar o trânsito de Piracicaba. Ai, o trânsito de Piracicaba. O trânsito de Piracicaba, amigos. É ali onde você começa agora a praticar a paciência. A vida financeira, aonde muitas vezes eu deveria estar agindo de uma maneira, mas eu estou agindo de outra. A internet, aonde muitas vezes eu deveria estar assistindo outras coisas, e não essas que agora eu assisto. O meu namoro, aonde muitas vezes eu não deveria namorar como eu estou namorando, mas eu faço. Mas por fora está uma bela folhagem, engana todo mundo, menos um, que é o pai. A nação de Israel e aquela figueira era um exemplo claro do que pode estar acontecendo na minha e na sua vida. E que bom é que nós estamos ouvindo isso hoje, porque ainda há tempo. E como os nossos livros trazem todos os anos, ainda existe esperança. Sabe que essa mensagem eu não falo para você. Essa mensagem, primeiramente, eu falo para mim. Será que quando as pessoas olham, elas olham agora o professor Washington, é apenas uma pretensa reunião de folhas, mas por dentro é seco, egoísta, mesquinho, não tem a fé profunda? Será que é assim? Agora faça você a sua introspecção. Como está a sua vida? Porque, gente, enganar o irmão que está ao lado é a coisa mais fácil. Mas do que adianta enganar o irmão e falar bonito? Olha esse aqui, eu vou usar um exemplo de quem eu conheço. Olha esse Guilherme. Esse japonesinho é nota 1000 mesmo, né? Porque, cara, um cara bonito, elegante, inteligente, fala inglês. Casou, rapaz, casou, olha isso. Mas somente o Guilherme sabe como é que está por dentro. Será que tem dado fruto? Termino com uma história. Eu colportei durante alguns anos. E colportagem eu costumo dizer que é como Corinthians,
Quem conheceu a comportagem, ou ama, ou odeia. Corinthians é assim, né? Ou o cara ama, é corintiano, ou ele odeia. A comportagem, para aqueles que não sabem, é um departamento da igreja agora onde algumas pessoas elas vivem vendendo livros, quem sabe assinatura de revista. E na época que eu estudei aqui no NASP Campus Engenheiro Coelho, lá existe uma atividade para que os estudantes durante o período de férias possam vender livros e angariar agora recursos para voltar para a faculdade e estudar. Eu comportei e eu vendi esses livros durante 11 férias. E 8 delas eu liderei equipes de comportagem. A gente ia para um determinado local e ali agora nós fazíamos vendas desses livros. E era muito legal, muitas histórias que fica somente como saudade. Você fala, quer voltar, diretor? Eu falo, não, deixa só na saudade. Porque o negócio é, vender livro no Brasil, onde a média de leitura é baixíssima. E o pior, são livros de interesse de educação de filhos, muitas vezes para cuidar da saúde. Aí fica mais difícil ainda vender. Porque se vai vendendo Paulo Coelho, vende que vende, né? Esses livros eram difíceis, era duro. E numa dessas campanhas, quando aglomeravam alguns estudantes e iam para uma cidade, chamava de campanha. Eu e a Raquel éramos recém-casados, nós fomos para a cidade de Pará de Minas. E ali nós cuidávamos de 15 jovens, entre 16 e 20 anos. Nós éramos novos ainda somos, mas na época mais. Nós tínhamos 24, 25 anos. Então, quer dizer, éramos quase que irmãos mais velhos daqueles. Mas como já tínhamos um pouco mais de experiência, já tínhamos até casado. Que depois que casa muda a história, né, Guilherme? Aqueles jovenzinhos eram muito inocentes, infantis. E a gente, eram 15 filhos que nós tínhamos. Naquela cidade, a Raquel, ela saía nas empresas buscando a oportunidade agora de oferecer uma palestra. E aqueles que quisessem a palestra, eu ia e dava a palestra para ela. Mas a gente vivia um momento meio que conturbado financeiramente, recém-casado, estudante, eu não sei se você já passou por isso. E a gente fazia o seguinte, ela pedia uma taxa, que ela falava que era uma taxa, eu não me lembro qual era o valor, mas vamos dizer R$40, que era para a gente se manter na cidade. E ela falava, também ajuda no transporte, quando nós vamos vir, nós vamos trazer os livros, então a gente paga um táxi. Mas isso era mentira, porque a gente pegava esse dinheiro e a gente ia a pé. Por quê? Porque esse dinheiro ia ajudar, sim, na manutenção. E a gente tinha toda uma estratégia, o comportou cheio das estratégias. Ia fazer o seguinte, a Raquel ia de rasteirinha. Na época a gente não tinha computador, mas ela tinha um retroprojetor. Vocês lembram do retroprojetor? Dá até vergonha de falar isso hoje em dia, né? Um bichão quadradão, onde você colocava a lâmina ao contrário. E a Raquel ia na rua carregando o retroprojetor. E eu ia carregando a caixa de livro nas costas. Livro pesado, gente. Eu nunca vi negócio tão pesado quanto o livro. Eu não sei se é porque era pesado ou porque também não comia direito, as pernas eram tão fracas. Vocês riem, né? 10 quilos a mais depois dessa vida. Eu engordei, amém? Mas para por aí. E a gente ia ali, eu carregando a caixa, a Raquel com o retroprojetor. E quando a gente chegava na esquina, próximo à palestra, aí era o momento da transformação. Lembra da Cinderela? A Raquel enxugava o suor, tirava o sapato, colocava o sapato de salto alto, eu dava uma equilibrada no negócio e a gente entrava. O povo falava, nem vimos o táxi, já foi embora. Teve um dia, eu não sei porquê, eu creio que o chefe era bonzinho e ele liberou a equipe para tomar tipo um lanche na esquina. E nós não sabíamos, mas porque a gente sempre parava na esquina anterior. E a gente foi chegando na esquina, e quando a gente chegou na esquina, estava o povo sentado na esquina. E não deu para ter a transformação da Cinderela. Sabe, aquele dia me ensinou tanto. Porque aquelas pessoas, elas não comprariam os nossos livros porque éramos bons, ou palestrantes, ou vínhamos de táxi, na época não tinha Uber. Aquelas pessoas comprariam por outros motivos. Mas passar aquela vergonha junto com a minha esposa, recém-casada, foi uma maneira de me ensinar, tipo assim, para de querer apresentar para os outros o que você não é.
você não é o palestrante. Você é um estudante que passa bastante dificuldades. Mostra isso para as pessoas. Sabe, uma lição que eu trago para a minha vida, porque às vezes nós queremos apresentar para as pessoas aquilo que nós não somos. Apenas uma massa de pretensa folhagem, nada mais. Eu vou te falar de coração, a minha oração é que nós sejamos muito mais do que apenas uma massa de pretensa folhagem. Que nós tenhamos bastante folhas, mas quando alguém vier buscar, que a gente tenha os frutos. Isso aqui é a dica principal de hoje. Cristo falou, você quer ter fruto? João 15, versículo 5, sem mim nada podeis? Amigo, pega na mão do Pai e fala assim, Senhor, eu estou vivendo aqui nesse mundo e não está nada fácil. Mas tem uma coisa que eu não quero ser, é uma figueira cheia de folhas, sem fruto, e que posteriormente pode até ser amaldiçoada pelo Senhor. Senhor, talvez não precise nem mandar muito fruto, não. Mas pelo menos 1, 2, 3, 4. Para quando as pessoas vierem buscar agora, eu possa agora, de alguma maneira, servir, abençoar. Eu posso agora não mais enganar. E sabe, se chegou um período da história desse mundo onde nós estamos precisando de alguma maneira abençoar as pessoas lá fora, é o momento que nós vivemos. E esse é o desejo de Deus para mim e para você. E eu gostaria muito que nós pudéssemos sair daqui hoje. E se até agora não tinha dado nenhum frutinho, mas tinha algumas folhas, a gente pudesse agora inverter esse papel. Mesmo que caia algumas folhas, para dar uma murchada na árvore, mas que apresente pelo menos um fruto ou outro. Esse é o meu desejo. É o seu desejo? Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Oremos. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, por esse momento. Vivemos em um país que nos permite ainda nos reunirmos e aqui abrirmos a Tua palavra e adorarmos. A liberdade religiosa é uma bênção que muitas vezes não aproveitamos como deveríamos. E é por isso que estamos aqui agora agradecendo ao Senhor por esse momento. Estamos aqui reunidos desde as 9 da manhã. E já experienciamos tantas situações, Pai, que não seja em vão, mas que possa frutificar para o bem. Sabe, Senhor, essa história de Marcos capítulo 11, ela é ainda mais profunda. Porque uma árvore cheia de folhas, mas sem fruto, não serve de nada. E a nossa oração nessa manhã, entendendo que essa é uma parábola viva e que aquela figueira representa agora a nação judaica e o povo de Deus durante toda a história nessa terra, nos ajude a sermos uma figueira com fruto. Onde as pessoas vão vir agora buscar de alguma maneira a oportunidade que nós possamos devolver, abençoando essas pessoas. Pai, entendemos que sozinhos não conseguiremos. É por isso que pedimos que possamos segurar nas Tuas mãos, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Que possamos termos fé em Deus. Que possamos ter uma vida verdadeira de oração. E se por um acaso, Pai, nós não temos conseguido perdoar, nosso coração está machucado, o Senhor nos ajude a perdoar, Pai, porque esse é um dom divino. E aí nós te pedimos, perdoa também as nossas dívidas, Pai. Somos todos pecadores. Despeça-nos em paz, nós vamos embora para os nossos lares, que o Senhor possa continuar conosco. Aqui, Pai, é muito fácil ser cristão, mas nos ajuda lá fora, porque é lá fora, Pai, que as coisas acontecem. E é lá fora que a gente tira essas roupas e agora nós nos apresentamos de maneira nua e crua quem somos. Que em nossas vidas possa brilhar o Senhor. Dá-nos a Tua bênção, continua conosco, nós oramos por Jesus. Amém.